A delegação colorada já desembarcou em Guarulhos, porque o Inter enfrenta neste sábado às 6h30 da noite a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. A equipe já está encaminhada pelo técnico Roger Machado, com duas mudanças bastante importantes no time titular. Enquanto isso, a expectativa que existia pelo retorno de um atacante acabou não se concretizando. Carboneiro ainda não viajou com o elenco e deverá ser uma opção apenas para o jogo do meio de semana contra a equipe do Nacional de Medellín, na Colômbia. A gente fala sobre movimentações do mercado de transferências. A busca colorada por vendas na metade do ano, que tem uma prioridade, e a possibilidade de chegada de reforços. Entre isso, um nome que está escanteado no futebol russo e que teve muito sucesso no Brasileirão do ano passado como centroavante está na mira da direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 2 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que, com os portões fechados, finalizou a preparação da equipe para enfrentar o Corinthians neste sábado, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para as pretensões coloradas de recuperação dentro da temporada, de continuar a sua ascensão no Campeonato Brasileiro, talvez um jogo de acesso ao G4 da competição, e uma vitória fora de casa contra o Corinthians, ela recupera muita coisa para o Internacional. Para esse jogo, o técnico Roger Machado já encaminhou uma equipe em treinamentos. E é um time que tem mudanças em relação, por exemplo, àquilo que o Inter vinha apresentando nos últimos jogos com força máxima. Vou desconsiderar o que foi apresentado no jogo contra o Maracanã, onde ali alguns jogadores foram preservados. Por quê? Vitão, Bernabei e Bruno Henrique estão de volta, mas o Bruno Henrique não deve voltar para o time titular. A tendência é que Thiago Maia assuma esta função e que Gustavo Prado comece jogando como titular na vaga de Bruno Tabata, que não foi tão bem assim contra a equipe do Maracanã. Com isso, o provável time do Inter deverá ter Antony no gol, a defesa de Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Fernando e Thiago Maia, com Alan Patrick mais adiantado. De um lado Wesley, do outro lado Gustavo Prado e na frente ainda Ener Valencia. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A delegação chegou em São Paulo com algumas novidades importantes. O Raikkonen, garoto da base, de novo foi relacionado e vai para o banco de reservas. Entretanto, o Inter anunciou uma lesão, um desfalque. O goleiro reserva Ivan teve um desconforto na região lombar e, em função disso, está fora da partida. Quem viajou com a delegação para ser o goleiro reserva é Cauã Jesus, que assume este posto de goleiro reserva de Antony na partida na Neoquímica Arena. Uma outra novidade da lista de relacionados do Internacional é uma ausência. Existia a expectativa, por ele estar trabalhando já sem restrições no CT Parque Gigante, de que Carboneiro pudesse estar presente junto com a delegação, mas não. Ele ficou em Porto Alegre fazendo trabalhos específicos, porque está focando no seu retorno para a partida contra o Nacional de Medellín, da Colômbia, nesta semana pela Copa Libertadores da América. O Inter entende que o Johan Carboneiro será muito importante nessa partida e ainda não tem tanta segurança em relação ao retorno deste jogador. Ele fica em Porto Alegre trabalhando, mas será com certeza uma peça importante para o jogo contra o Nacional de Medellín pela Libertadores da América. Avançando na pauta, na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Vitor Gabriel e Vitão, duas possibilidades de vendas que o Internacional possui nesta temporada de 2025, na janela que abre na metade do ano. A tendência é que um jogador seja vendido. E a direção do Inter está se preparando para que este jogador seja Vitor Gabriel. Esta é a preferência, por algumas questões. O valor de mercado do Vitor Gabriel, a reposição de Vitor Gabriel, que já está no elenco, ao contrário da reposição de Vitão. Tudo isso faz com que Vitor Gabriel hoje esteja, de alguma forma, mais propenso a ser vendido do que Vitão. Mas outros fatores entram nessa discussão, como a própria ansiedade do Vitão em jogar no futebol europeu, que pode acelerar um pouco o processo da sua saída. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta sexta-feira aqui no canal, é só conferir por aqui e assistir, tá?
Dito isso, avançando na pauta mercado, o repórter Lucas Colar trouxe nesta sexta-feira uma informação importante, de que o Inter está monitorando a situação de um atacante brasileiro que foi vendido para o futebol russo e que ainda não conseguiu atuar por lá. Eu falo de Alejandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, defendendo a equipe do Vitória da Bahia. Ele foi vendido por 4 milhões de euros para o CSKA Moscou da Rússia e lá não se adaptou. É reserva do CSKA e sequer utilizado é. E o desejo do Alejandro é retornar para o futebol brasileiro na metade desta temporada. E o Inter estaria com o jogador na mira, monitorando o jogador, cogitando a ideia de fazer uma proposta, talvez um empréstimo, algum tipo de transferência de movimentação envolvendo este jogador. O Inter não confirma publicamente que quer contratar um centroavante, mas um centroavante não seria um problema, porque o Inter tem Valencia e tem Borré, que não estão rendendo tanto, o Inter tem a necessidade de um jogador com a característica de um homem de área, e em datas FIFAs, a gente já falou isso aqui, sai Valencia e sai Borré, os dois ao mesmo tempo para as suas seleções. O Alejandro seria uma peça importante que poderia resolver esses problemas. Não há negociação, não há nenhum movimento, o Inter apenas observa uma possibilidade que o mercado pode estar apresentando para o futebol brasileiro na metade da temporada, que é justamente o Alejandro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds deste sábado e, claro, odds do jogo do Internacional lá em Itaquera contra a equipe do Corinthians, tá? A vitória do Corinthians, ela está pagando 2,32, o Corinthians é favorito. Empate está pagando 3, vitória do Inter 3,35. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Ligado na Liga do Milhão. Você pode ter diariamente prêmios de R$1.000 em apostas grátis. E se você ficar no top 10 do ranking mensal, você pode concorrer no final do ano a R$1 milhão em apostas grátis. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!